É possível viver um relacionamento monogâmico sem o sentimento de posse? Muito prazer, para você que não me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista e aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamentos e psicanálise. No vídeo eu vou responder essa pergunta sobre monogamia e sentimento de posse, porque foi uma pergunta que eu recebi lá na rede vizinha. E eu achei que tem dois desdobramentos interessantes sobre a resposta que eu dei lá, que eu queria trazer para você. Na minha percepção, sim, é super possível você vivenciar um relacionamento monogâmico sem necessariamente sentir que você possui a pessoa que está contigo. Só que para isso, existem duas características de um relacionamento monogâmico que vão precisar ser relativizadas. A primeira característica é a característica da exclusividade. E entenda que quando eu estou falando em exclusividade, eu não estou falando no aspecto estrito de relação sexual ou de relação afetiva, no sentido de eu posso ter uma companheira que fica somente comigo e nesse sentido exerce uma exclusividade, e ok, esse é o nosso acordo, esse é o nosso combinado, mas essa companheira pode não me tratar como exclusivo em várias outras questões. E eu vou te dar um exemplo sobre isso que vai ficar muito claro. Sabe quando vocês estão numa roda de amigos e existem amigas ou amigos da sua companheira e do seu companheiro e existem amigos e amigas suas ou seus e vocês estão conversando e de repente alguém traz alguma informação para a roda sobre a sua companheira ou sobre o seu companheiro que você não conhecia, que você não sabia, que no caso ele ou ela nunca tinham te contado? Então, tem muita gente que fica extremamente, e aqui vou falar o português claro, puto da vida nesse momento, porque essa pessoa perdeu justamente esse espaço de exclusividade. Exclusividade em que sentido? Eu gostaria de ser a pessoa exclusivamente a saber sobre determinadas informações sobre você. Só que agora que uma outra amiga está trazendo informações sobre você que eu não possuo, eu estou sentindo que eu estou perdendo essa exclusividade. De você só compartilhar determinados temas comigo. E pelo visto não. Inclusive, pelo contrário, você compartilha temas com os outros que eu ainda não sei. E isso é super natural. Tem pessoas que ficam extremamente putas nesse caso, justamente porque essa é uma prova clara de que essa pessoa está perdendo uma exclusividade que ela tinha, uma pretensa exclusividade. Uma exclusividade que pode fazer parte de relações monogâmicas um pouco mais, vou dizer, tóxicas talvez, mas vamos dizer, menos saudáveis. Então sim, você vai precisar rever, você vai precisar relativizar. Você vai olhar para essa questão da exclusividade e entender, cara, eu não sou exclusivo, né? A minha companheira não é exclusiva minha, porque em várias áreas da vida dela, ela não vai compartilhar isso só comigo. Por exemplo, minha mulher e eu jogamos futevôlei. É uma coisa que nós fazemos juntos, nós jogamos misto, nós treinamos juntos e tudo mais. Às vezes a minha mulher vai sozinha, por quê? Porque eu não consigo ir, eu estou trabalhando, ou eu estou ocupado, ou eu fui na academia naquele dia e eu não consigo ir. E aí, eventualmente ela vai para o futevôlei, ela vai fazer aula de futevôlei e ela vai jogar com outros homens. E aí eu não vou ficar puto com isso, porque eu não cobro dela essa exclusividade. Eu não espero que ela jogue tão somente comigo, por mais que seja uma coisa nossa. E eu sei que existem muitos casais que ficam putos em exemplos como esse. Eu mesmo já vivenciei algo parecido. Mas de novo, essa é uma característica da monogamia que precisa ser revisitada. Mas ainda existe uma segunda característica, que é a característica da priorização. Tudo bem, você até pode colocar o seu relacionamento amoroso como prioridade dentro da sua vida. E sim, eu coloco o meu relacionamento amoroso como uma prioridade. Mas isso não quer dizer que eu vou despriorizar de maneira muito intensa as demais relações da minha existência. E infelizmente existem muitos relacionamentos monogâmicos que passam por isso. A pessoa coloca o relacionamento monogâmico em primeiro lugar e não existe um segundo, não existe um terceiro, não existe um quarto lugar. A próxima relação que você vai ter na sua vida ocupa o 11º, o 12º, ou talvez até saltos maiores, o 100º lugar na ordem de prioridade. Porque, de novo, essa priorização não é necessariamente tão somente uma comparação de prioridade entre a relação amorosa e as demais. Pelo contrário, acaba sendo uma hiperpriorização, uma inflacionada priorização da relação amorosa em detrimento de uma desinflação
de uma subestimação completa das demais relações. E aí a gente está falando de uma pessoa que está num relacionamento monogâmico e basicamente não permite o outro ou não considera que o outro tenha ou precise ter outras dinâmicas de relacionamento também. Amizades, colegas de trabalho, família e etc. Até o papagaio. Isso também precisa ser relativizado dentro da monogamia. Então sim, se nós relativizarmos essas duas questões e outras tantas, eu trouxe só esses dois aspectos, eu acredito fundamentalmente que é possível você ainda ter um relacionamento dito monogâmico, com acordos ditos monogâmicos, sem necessariamente exercer posse sobre o outro. E no fim, meus amigos, posse nós só temos sobre objeto. Se você está exercendo posse sobre o outro, é porque você está negando a ele a identidade de sujeito de direitos. E tratar um ser humano como objeto é mais arcaico que os tempos de escravidão. Se você chegou até aqui, comenta monogamia e já aproveita para me dizer aqui o que você achou do vídeo.